Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Esse é o programa Vida em Movimento e eu sou a Nirley Crespi. Nós temos trazido aí uma quantidade de séries que estão todas no meu canal no YouTube, no canal Nirley Crespi. Uma série foi o Transição Planetária, elas todas estão disponíveis, viu, pessoal? Na Transição Planetária nós fizemos várias imersões, né, vários exercícios, cada um trabalhando um aspecto, e é muito legal, porque tá super atual, tá? Em seguida, nós falamos sobre cocriação consciente, porque inconsciente a gente já faz mesmo, né? E falamos mais na terceira série, Amar e Agradecer. Foram séries muito interessantes, são séries assim que são atemporais, então você vai poder assistir a hora que você desejar, que ela vai ser uma contribuição. E nós tivemos 2 programas em seguida falando sobre eneagramas, né? Falando sobre eneatipos. Então, o que são os eneatipos? O que é o eneagrama? De uma forma bem simples, claro, né? Me perdoem os especialistas que vão dizer, mas não é só assim, tarará. Mas a questão não é essa, a questão é que eu trouxe aquilo que é para ser mais simples de ser acessado pelas pessoas, tá? E para você já ter assim uma pequena noção sobre o seu eneatipo, tá? Muito bom. E hoje nós estamos retomando um assunto que é um assunto bastante contemporâneo. Ele não é novidade, mas ele é contemporâneo, tá? É um assunto sobre constelações. Muito bem. Tem muita gente ainda que não teve contato com as constelações, não sabe exatamente o que é uma constelação. E eu digo para vocês, não tem problema de não ter tido contato e nem nada. Hoje nós vamos estar falando então sobre constelações de uma forma mais sucinta, mais simples, assim como eu falei sobre eneagramas, tá? Não vou fazer nada muito aprofundado, mas o bacana é que vocês possam, então, tá entrando em contato com esse conhecimento, tá bom? Com essa prática, com esse conhecimento. Muito bom, pessoal, isso é ótimo. Então, vamos lá, vamos começar a entender o que é a constelação, que é o primeiro passo, tá? Primeiro passo para entender o que é a constelação. Muito bem, constelação, não é que nem constelação de Órion, de Touro, que tá lá no céu? Então, a constelação, gente, não é essa ideia, tá? De constelação astrofísica, astrológica, né? Então, não é isso, tá? A constelação a que eu tô me referindo, ela é o nosso lugar, tá? A constelação, a gente se remete à estrela, a estrela tá localizada em algum local, em algum lugar, então, o nosso olhar é para o nosso lugar, aonde? Dentro de um sistema, porque toda estrelinha, ela tá dentro de um sistema estelar, né? Então, nós estamos dentro de um sistema. Todos nós, sem exceção, estamos dentro de um sistema. Mas que sistema? Não, eu já saí da Matrix. Não estou me referindo a isso, tá, gente? O sistema, nós estaremos sempre dentro de um. Seja ele Matrix, não Matrix, o nome que você quiser atribuir, você sempre vai estar inserido num sistema. Como assim? Muito bem. Vamos entender olhando para o nosso corpo, tá? Então, quando a gente olha para o nosso corpo, nós vamos ter a consciência de que nós estamos lidando com vários sistemas ao mesmo tempo, que precisam estar em harmonia para que a nossa saúde flua de uma maneira adequada. Como? Bem, primeira coisa, né? Nós temos o nosso sistema respiratório, ó. Na hora que eu inspiro, que eu trago o ar para dentro de mim, o meu sistema respiratório, ele capta esse ar, ele faz uma alquimia e ele vai tonificar
o nosso sistema circulatório, ou seja, aquele oxigênio que o sistema respiratório captou já influencia diretamente no sistema cardiovascular, ou seja, entra na questão do coração com todas as artérias e veias, né? Esse sistema cardiorrespiratório está desconectado com o sistema circulatório. Esse sistema circulatório, ele vai levar energia, né, para todo o nosso sistema muscular, tá? Aí você tá com sede, aí você vai lá e ó, bebe alguma coisa. Na hora que você toma esse líquido, que você engole esse líquido, ele vai para o teu sistema, ele passa pelo sistema de deglutição e vai para o encontro do sistema digestivo. Através do sistema digestivo, esse líquido vai ser filtrado por onde? Pelo sistema renal. E esse sistema renal vai hidratar o corpo com aquilo que ele captou desse líquido e vai descartar aquilo que não for mais, digamos assim, útil para o nosso corpo, tá? Beleza, gente? Então, vamos pensar um pouquinho. Nós temos uma interação dos nossos sistemas. E aí nós temos todo um sistema neural, né, que está conectado ao nosso cérebro e que precisa estar funcionando direitinho para ir dando estímulos, para falar, olha, corpo, tá na hora de comer. Ou então, olha, corpo, você precisa, você tá se machucando com alguma coisa, né? Cuidado, se afaste desse perigo. Enfim, quando a gente olha para a constelação, nós estamos olhando para o nosso sistema. Ah, mas qual sistema? O físico que você explicou agora? Não só o físico. O físico, ele é um departamento, ele é um dos sistemas que nos compõe. Com a constelação, a gente olha para o nosso sistema psíquico, emocional e mental, racional. Ah, mas como assim, tudo ao mesmo tempo? Porque, como eu falei para vocês, se o nosso sistema físico funciona em integração de vários sistemas, então o nosso sistema interno, né, aquele que pra gente muitas vezes está inconsciente, a maior parte dele é inconsciente, mas ele está lá, pulsante, vivo e atuante. E esse sistema emocional, esse sistema de crenças, de racionalidade, ele vai então se misturar, né? Ele vai interagir um com o outro de tal forma que vai trazer resultados para o fluxo do nosso dia a dia. Tá, ok. Beleza. Você explicou um monte, mas não entendi nada. Então vamos retomar. Nós vivemos dentro de sistemas, ou seja, nós temos a nossa primeira experiência de vida com os nossos pais, correto? Só pode ser, né? No mínimo com a mamãe, porque você foi gestado dentro da barriga da sua mãe, isso não tem como escapar. Muito bem. E quando a gente nasce dentro de um sistema de família, familiar. Ah, não, mas eu fui abandonado, então eu não tenho sistema de família. Tem sim, tem. Porque aqueles que te acolheram de alguma maneira representam a sua família, né? Então, as suas primeiras experiências de relacionamento, tá? Quando a gente tem essas primeiras experiências de relacionamento, nós vamos então registrando na nossa agenda emocional as coisas que a gente dá como importante, outras que são traumas, outras que são agradáveis e você quer repetir, outras que são desagradáveis e você, não quero mais isso. Bem, enfim, o que acontece? Acontece que nós vivemos dentro desse sistema familiar, que é o nosso primeiro sistema, tá? E esse sistema familiar, ele é um sistema bem amplo, ele traz consigo todas as experiências vividas, resolvidas ou não, da nossa ancestralidade. Ou seja, nós temos lá
Os nossos pais, os nossos avós, nossos bisavós, nossos tataravós, nossos quintavós, sextavós, enfim. Nós temos aí uma quantidade enorme de seres que viveram antes de nós para nós estarmos aqui. Nós somos resultado da integração, da interação de sistemas dessa nossa ancestralidade toda para dar o que a gente é hoje. Ah, mas eu não conheci nenhum deles. Não tem problema. Não precisa ter conhecido a cada um deles para que isso influencie na sua vida. As influências, elas vêm independente de nós conhecermos ou não essa nossa linha ancestral, tá? Então, essa linha ancestral, ela traz lá as suas experiências de trauma, ela traz suas experiências de necessidades, de falta, de escassez, traz experiências de abundância, de prosperidade, traz experiências de bons relacionamentos, outros de maus relacionamentos, né? Outros de relacionamentos inconvenientes, outros trazem de muito acolhimento, amor e vamos em frente, outros trazem de muita violência, de agressividade, tá? E toda essa experiência tá aqui dentro de cada um de nós. Ah, não, imagina, tá? Mas eu não sei de nada disso. Tá de forma inconsciente. Bom, mas se é inconsciente, eu não sei, né? Com certeza, se é inconsciente, você não sabe. Você não sabe, eu não sei. Mas isso influencia no nosso dia a dia. Isso influencia na forma como nós vamos lidar com as situações que vão se apresentando no nosso dia a dia, tá? Então, pessoal, quando a gente olha para a questão de constelação, nós vamos prestar atenção principalmente em padrões de repetição na nossa vida. Esses padrões de repetição, eles podem ter vindo através dessa ancestralidade que tem lá como se fosse uma biblioteca de informações das experiências, né? E daquilo, das melhores saídas que eles encontraram para resolver aquelas questões lá atrás, tá? E nós trazemos essa, vamos dizer assim, essa receitinha de solução de problemas para cá. E muitas vezes a gente vai estar repetindo essas soluções no tempo atual, né, no presente, porém elas foram soluções pautadas em experiências e necessidades lá do passado. Por isso que quando a gente repete elas aqui agora, elas já não são tão eficientes mais. Por quê? Porque elas precisam passar por uma reforma, por uma ressignificação, né, por uma reedição. A gente fala, né, dá um up nesse visual, dá um up nessas soluções. E as constelações, elas vêm para isso. Elas facilitam isso. Elas abrem essa possibilidade de uma maneira muito interessante. Ah, mas eu já ouvi falar que isso é coisa de espírito. Não, isso não é coisa de espírito. Bom, pode ser coisa de espírito se a gente pensar que nós somos um espírito. Aí, beleza, isso é coisa de espírito. Mas o que acontece? No momento da constelação, a gente faz um download, né, do nosso inconsciente. A gente traz para as nossas interações esse olhar, né? A gente traz para essas interações esse jeito que a gente está funcionando no inconsciente. Olha que interessante, é que a gente traz para o campo, né? Que a gente chama traz para o campo, a forma como a gente já vinha atuando. E aí a gente vai olhar, olha como eu reajo com a minha mãe, olha como eu reajo com aquela situação, olha como eu reajo com o dinheiro, olha como eu reajo com a minha saúde, olha como eu reajo com os meus relacionamentos, tá? E eu vou percebendo que por conta de algumas crenças limitantes, né, como, vamos supor, medo,
culpa, raiva, mágoa, eu saboto todo um processo de vida, tá? Então, gente, é muito importante a gente ter esse olhar para a constelação, tá? A gente olha para a constelação e, na verdade, a gente está olhando para a gente. A gente está olhando para as nossas questões pessoais. Bom, então, de que maneira que eu posso estar colocando em prática essa constelação para que ela seja uma coisa positiva na minha vida? Muito bem. Essa é uma pergunta bem bacana. Então, como que eu vou fazer isso? Olha, quando a gente estuda constelação, quando Bert Helling, né, que é o pai das constelações, da organização desse conjunto de técnicas que a gente usa, né, na verdade, ele traz a proposta da constelação, ele diz o seguinte: existem três, né, pontos, três princípios, vamos dizer assim, três pautas onde a gente precisa estar olhando para ver como que está o fluxo, né, nesse sistema, né? Um deles é se a gente exclui alguma coisa ou alguém desse sistema. Porque assim, se eu excluo alguma coisa, eu vou ter que compensar, não vou? Então, por exemplo, eu tive lá pedra na vesícula, tive que tirar a vesícula, então eu preciso compensar a falta da vesícula ou com alimentação ou com algum remédio, e isso vai ser para o resto da vida, não é assim? Então, eu compenso aquele sistema com alguma química. E isso fica simples, né? Porque a gente consegue entender, porque a gente vê isso acontecendo. Muito bem. Um outro aspecto é a ordem. É a ordem, sim. Qual é a ordem natural das coisas? É quem veio primeiro tem a prioridade. Por quê? Porque chegou primeiro, só por isso. Tá? Então, assim, não tem como você pular a ordem dentro de um sistema familiar. Se você é filho, você não tem como você ser avô nessa tua linha, eu tô falando. Você vai ser avô na tua descendência. Mas para isso você vai precisar ter filho e esse teu filho vai precisar ter filho para você se tornar avô ou avó. Ou seja, existe uma sequência. Mas às vezes a gente toma o papel do outro, a gente toma o papel de um irmão, de uma mãe, de um pai, seja lá por que razão a gente tomou. Mas a gente tomou esse lugar e esse lugar tá, ele não se ajusta, né? A gente não consegue se acomodar dentro dele. Ele acaba ficando pesado. É um papel que acaba se tornando prejudicial para a continuidade dos meus projetos, da minha vida. Então, mas não, imagina, eu não tomo papel. Não, tem certeza que não. Quantas vezes você, irmã mais velha ou irmão mais velho, tomou o lugar do seu pai ou da sua mãe, com relação a esses irmãos mais novos, por exemplo? E pesa, né? Porque essa responsabilidade é do papai e da mamãe, não é sua. Mas a minha mãe trabalhava e eu tive que tomar conta dos meus irmãos. Ok, é compreensível. Mas ainda assim, você toma o lugar da sua mãe e do seu perante os seus irmãos e aí fica confuso. Quem que é a mãe nessa história? Às vezes a avó, por uma questão de necessidade do trabalho da filha ou do filho, toma a responsabilidade dos netos como se fossem seus filhos. E aí essa criança fica meio confusa. Quem que é minha mãe, quem que é minha avó? Às vezes chama a avó de mãe. E eu já vi muito isso. E isso influencia no fluxo da vida? Claro que influencia, tá? E aí a gente vai, então, questionar a questão de trabalho. Quantas vezes eu olho, eu consigo um trabalho, tô indo, tô subindo, de repente, perco tudo. Daí, começo tudo de novo, porque eu sou uma pessoa que acredito em mim, que sou batalhadora, então eu começo tudo de novo. Eu vou de novo. O que tá acontecendo? Isso acontece uma vez, ok. Uma vez acontecer, normal para qualquer pessoa.
2 vezes, 3 vezes, mas começa a ter uma repetição muito cansativa, muito frustrante. Os anos vão se passando e você não consegue se estabelecer em nada. E aí a gente vai olhar o que está acontecendo, né, na sua dinâmica interna, que você se auto-sabota, que você puxa o seu tapete energeticamente falando, e isso você vai precisar que alguém seja o agente. Aí você vai dizer, ah, mas foi fulano que puxou meu tapete, ah, mas foi Beltrano. E eu pergunto, então por que você só atrai esse tipo de pessoa? Né? Que aprendizado está presente nisso que você ainda não conseguiu absorver, que você precisa repetir, 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 tá? Então a questão, gente, que está presente na constelação é olhar para padrões de repetição dentro da minha vida e procurar entender o que me leva ou me motiva a agir daquela forma, tá? Na constelação, por exemplo, a gente vai olhar para relacionamentos. Ah, eu nunca dou certo, não dá certo, parece que eu tenho dedo podre para escolher um companheiro ou uma companheira. Eu sempre ouço isso, é muito curioso. E não é que você tenha um dedo podre, não é assim, gente. É que, pautado naquelas crenças ou em lealdades inconscientes que você tem, relacionadas à sua ancestralidade, você não tem espaço para manter ao seu lado um companheiro ou uma companheira por muito tempo. Ah, enquanto a gente só estava namorando, estava tudo ótimo. Nós namoramos 10 anos, decidimos casar. Casou, o casamento durou 6 meses e acabou. O que aconteceu? Se era tudo tão tranquilo, se era tudo tão bom, se era tudo tão normal, né? Muito provavelmente tem alguma coisa de lealdade inconsciente sua, aonde a permissão que você abria para si era só de namoro, não era de casamento. Então, gente, existe uma riqueza tão grande dentro dessa questão das constelações, é tão amplo a possibilidade da gente desenvolver um trabalho maravilhoso, efetivo, se você se permitir, claro, é incrível, é muito bacana. Ah, mas você está falando só da familiar, né? É, por enquanto eu falei só da familiar. Ah, mas tem para outras coisas? Tem, gente, tem. Tem para organizações. O que é organizações? Comércio, empresas, tá? Prestadores de serviço ou não, qualquer tipo de empresa cabe uma constelação. Ai, como assim? Olha, o olhar, claro que a técnica ela muda um pouco, óbvio, né? Porque a gente vai estar olhando para uma organização que é diferente de olhar para uma pessoa, indivíduo. Então a gente olha para a organização como um todo, né? E nesse todo estão inseridas pessoas que têm sentimentos e tem também a questão da missão, do que essa empresa busca, né? Do que ela quer entregar. E a gente trabalha muito bem isso com a constelação. Então, por exemplo, as coisas estavam indo bem e de repente deixaram de ir bem. Ah, mas é a crise, é o mercado. E eu pergunto, por que algumas continuam muito bem e outras não? Por que algumas conseguem dar continuidade e outras não? Às vezes, o fato de sair, de ser mandado embora, de mexer no quadro de funcionário ou até mesmo no quadro de diretoria, influencia no fluxo dessa empresa sim. Porque tem toda uma energética que está ali inserida. E a gente trabalha isso com a constelação. Um outro setor que se trabalha muito bem com constelação é o educacional. Por quê? Porque dentro do sistema educacional tem as pessoas, tem pais, tem filhos, tem professores que também são pais ou mães, tem os diretores que estão lá para cumprir a sua função de dirigir, tá? De dirigir, né, aquela escola, e ao mesmo tempo também tem um envolvimento na questão
de também serem pais, e tem a questão da empresa, da escola como empresa. Tudo isso pode ser olhado com a constelação e trabalhado, tá? Uma outra coisa que se trabalha com constelação são as doenças. O que representa cada doença, né, para a pessoa? Porque o que representa para uma pessoa é diferente do que representa para outra, porque somos únicos. Qual o histórico que existe na família desse tipo de predisposição de doenças? Ah, mas é hereditário. Tá, é hereditário, mas você pode interromper. Porque dos objetivos da constelação é, ok, se vinha vindo, né, aquele tipo de informação e repetição de conduta, repetição de padrão, é possível que essa repetição possa ser transformada. Ou seja, você encerra um capítulo e abre um novo. Então, aquilo que você viveu até agora, você pode evitar de passar para os seus filhos. Em que sentido? Bem, se para em mim, o próximo já não precisa, ele vai viver outras possibilidades, né? Então, a constelação, ela vem justamente para isso, para você reeditar a sua vida, para você conseguir melhores resultados na sua vida. Ah, agora eu estou começando a entender. Então, quer dizer que se eu não dava certo com ninguém em termos de namoro, agora eu posso dar certo? Mas se você se permitir, pode. Como? Fazendo algum trabalho? Não. Você vai fazer o maior trabalho que você possa imaginar, que é com você mesmo. É o mais eficiente e é o mais efetivo, tá? Então, você vai parar com essa coisa de ficar procurando trabalho, fazer trabalho com segundos ou terceiros, e vai fazer o trabalho interno, utilizando a constelação para melhorar os seus relacionamentos, tá? Então, gente, constelação é uma experiência fantástica, fantástica. Ela traz resultados maravilhosos, porque, claro, volto a repetir, se você se permitir. Não adianta nada você fazer uma constelação, fazer todo um trabalho e no dia seguinte você volta a fazer tudo que você fazia anteriormente, né? Ou seja, ações idênticas vão trazer resultados esperados e conhecidos idênticos, né? Então, quando eu falo de constelação, eu falo de olhar para você para uma transformação, uma transmutação na sua vida, tá? Uma ressignificação efetiva na sua vida, né? Aí, como que eu faço isso? Bom, a constelação, gente, ela pode acontecer, por exemplo, em grupo, que é a mais conhecida, né? O modelo mais conhecido. A constelação em grupo, as pessoas que vão estar ali participando, elas vão representar cada uma um desses aspectos do seu inconsciente. E é muito bom e é surpreendente. A constelação em grupo, ela é muito intensa, então ela é muito interessante, tá? Um outro tipo de constelação é a constelação individual. A constelação individual, ela pode ser feita presencial ou à distância, tá? Aí, para a constelação individual, são utilizados como representantes miniaturas de bonequinhos, você pode também usar pedras, post-it, ou seja, existem inúmeros recursos que podem ser utilizados para se fazer uma constelação individual. E como que é online? Online a gente trabalha aqui com as plataformas e você vai vendo o que acontece com você. Tem a constelação em grupo hoje em dia que é online, então cada representante vai estar à distância e é preciso que sejam pessoas que sejam bastante sensíveis para conseguirem dar conta desse modelo, né? E tem então a constelação que pode ser feita presencial, como eu falei, e online hoje em dia, tá? Claro que uma constelação presencial, ela tem todo
uma intensidade justamente porque você tá ali junto, né? E fica muito gostoso, porque você tem toda uma interação do grupo, por exemplo. Agora, se não é possível, então nós temos hoje o recurso da tecnologia, então nós praticamos online, que traz bons resultados. Bons resultados, sim. Ah, tá. E quanto tempo dura isso? Olha, uma constelação, ela vai durar, em média, 1h30, 2 horas, às vezes ultrapassa, às vezes termina um pouquinho antes de 2 horas, mas é muito interessante, tá? Porque a constelação, ela vai estar, ela é um processo que precisa ter começo, meio e fim. Então, gente, não dá para você estar fazendo uma constelação, você para no meio, porque terminou o horário do atendimento, e você vai continuar na próxima. Não é assim que funciona, tá? Então, toda vez que eu trabalho constelação com alguém, eu sempre vou trabalhar essa constelação trazendo, né, a pessoa até o final do processo. Então, se vai durar 1 hora, 2 horas, eu já aviso a pessoa, tá? É importante que a pessoa saiba que nós vamos precisar de 2 horários, 2 horas. Como que é o processo? Bom, eu sempre combino uma anamnese antes, né, da nossa constelação, justamente para a gente conversar, coletar os dados, anotar e combinar o que a gente vai trabalhar na constelação. E depois a gente marca a constelação e naquele processo a gente vai então desenvolver tudo aquilo que a gente conversou antes, tá? Então é um processo muito rico. E para quem já está em processo terapêutico, eu sempre sugiro que você pegue esse conteúdo que vier, né, à tona e leve para o seu terapeuta. Se é um processo de uma pessoa que não tem, né, acompanhamento terapêutico, eu sempre sugiro que a gente faça alguns encontros no pós. Por quê? Porque esses encontros no pós não é para ficar ruminando o que foi vivido, não. Pelo contrário, é olhar para frente e ver o que a gente vai fazer, qual é o próximo passo possível para ser dado, tá? E aí, gente, a constelação, numa organização, por exemplo, eu sempre sugiro que, se tem um consultor ou uma consultora que já está dando um aporte para essa constelação, que ela participe da constelação assistindo e anotando, né, quais serão os próximos passos que esse profissional vai oferecer, vai sugerir para aquela gestão, né, para otimizar aquela gestão. Que mais? Na constelação, a gente também trabalha a afetividade, né? Muitas coisas que estão lá, traumas que estão lá guardados, parados, né? Muitas vezes é da pessoa e outras vezes nem é da pessoa, é do próprio sistema. E ela assumiu aquilo para si. Então, tem tanta coisa interessante para ser trabalhada em constelação. Então, constelação, você pode trabalhar tudo que está conectado com o seu emocional, com o seu, inclusive com o seu corpo físico, né? O que significa determinadas patologias, determinadas coisas que você manifesta. Você pode trabalhar o teu racional e você pode trabalhar toda a tua vida profissional também. Então, ela é muito ampla, gente, é muito ampla. Ela veio se popularizar com mais intensidade aqui no Brasil através da constelação jurídica, né, vamos dizer. Então, é todo um trabalho desenvolvido nas mediações, que traz resultados fantásticos. Tem uma turma que trabalha com isso, que é muito legal. Hoje, por exemplo, está acontecendo um congresso sobre constelação. E é bem interessante, porque tem vários palestrantes participando desse congresso. E eu, inclusive, vou dar uma olhada, né? Vou participar um pouquinho, assistindo um pouquinho sobre os palestrantes, o que eles estão trazendo aí de conteúdo, de novidades, das experiências vividas com as constelações que eles já praticaram, né? E as pesquisas que vêm sendo desenvolvidas em cima dessas experiências, né? Que já se desenvolveram depois que o Bert Helling
nos trouxe esse conhecimento, abriu esse conhecimento. Tem uma outra metodologia também que é bem interessante, que é a constelação com cavalos, onde os cavalos são os representantes, né? E os cavalos, eles têm muita empatia com o ser humano. Então, eles conseguem manifestar coisas incríveis. São mais raras, né, de serem acessadas, porque precisa de todo um ambiente propício para isso. Temos também a constelação, a hidro, né, hidroconstelações, que são os bonequinhos trabalhados em um campo formado com água mesmo, né, por isso que é hidro, e onde a gente trabalha aqueles movimentos com o campo dentro da água. É muito interessante mesmo, bem bacana. Então, nós temos aí uma variedade, hoje em dia, uma quantidade de técnicas muito interessantes, muito bacanas e eficientes para melhorar a tua qualidade de vida, para melhorar o teu fluxo, melhorar os teus relacionamentos, melhorar a sua vida profissional, melhorar a sua prosperidade. Muitas vezes a sua prosperidade está travada justamente porque você está preso em algumas lealdades inconscientes que você fala, não, mas não faz sentido, tal, mas isso acontece, gente. Por quê? Por quê? Por amor. Na verdade, tudo a gente faz é por amor. E é louco, né? Você vai falar, mas eu vou amar me dar mal? Não, você vai amar aquela pessoa que não conseguia se dar bem. E por solidariedade você fica lá identificado, solidário, né? E prejudica o seu próprio fluxo. Então, gente, a constelação, ela veio e está aí para oferecer, para trazer para você essa mudança, né? Essa transformação, essa transmutação possível, tá? Na medida que você se permite. E com um bom profissional, um bom constelador, você consegue resultados lindos, fantásticos, tá? Então, se vocês quiserem saber mais a esse respeito, entre em contato comigo no meu WhatsApp, no 11 99 287 5875, que aí eu posso personalizar, né, um pouco mais essas informações, tá? Você pode entrar em contato pelas minhas redes sociais, você pode mandar pelo Messenger, pelo Telegram. Vocês podem entrar em contato também ligando, telefonando, né, para esse telefone. E acompanhe esse meu trabalho no meu canal no YouTube, tá? Porque sempre essas lives, elas têm ido pro meu canal no YouTube, tá bom? Então, pessoal, vamos agitar, vamos mudar a vida, vamos fazer com que a nossa vida se torne uma vida mais próspera, mais abundante, mais alegre, feliz, mais realizada, justamente trabalhando esses entraves, esses emaranhados com as constelações, tá bom? Então, hoje é esse o recadinho. Hoje eu não vou fazer nenhum tipo de imersão com vocês, né, de relaxamento. Eu já trouxe aqui para vocês bastante conteúdo, tá? E fico no aguardo aí e disponível aqui para vocês poderem fazer mais perguntas, tá bom? Gente, tenham uma linda semana, chuva de bênçãos para todos, que vocês sejam todos acolhidos e abençoados pelo grande fluxo de amor do universo. E até mais. Gratidão.